Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nos nossos corações, para que nós possamos, mais uma vez, entrar em conexão com o plano espiritual, com a espiritualidade superior, e podemos inserir os ensinamentos que são nos dados, para que nós possamos aplicá-los na nossa jornada evolutiva e caminharmos mais confiantes na missão que temos que realizar nessa encarnação. Meu nome é José Avelino Placa e o tema da palestra de hoje é saúde. Bem, quando falamos, né, sobre saúde, né, sempre vem à mente questões relativas ao nosso bem-estar físico, né? Algumas vezes até mental, né? E o que a gente vai procurar falar hoje, né, que a saúde ela vai muito mais além, né, do que simplesmente o bem-estar físico. E claro, deve ser sempre, né, a nossa prioridades, né, dentre as nossas prioridades, né, está a manutenção da nossa saúde, né? Então vamos abordar esse tema, né, na ótica da doutrina espírita, né, para nós podermos entender melhor, né, até onde, né, qual é a extensão, né, dos cuidados e da influência, né, dos nossos atos, pensamentos, emoções na nossa saúde, né? O filósofo grego Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, né, ele já tinha essa percepção, né, da dimensão que é, né, o estado, né, de saúde de uma maneira completa, né, no indivíduo, né, e que muitas vezes, né, o estado de doença, né, que seria, né, a ausência de saúde, muitas vezes poderia estar significando um comportamento, né, ou uma situação emocional, mental de desequilíbrio. Tanto é que ele é dele uma famosa frase, né, onde ele exorta, né, as pessoas, né, que exercem a medicina, né, com o seguinte questionamento: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. É, já naquela época, né, na Grécia Antiga, né, com o entendimento de que determinados hábitos, não só hábitos perniciosos à saúde, né, como né, a ingestão de alimentos ou tóxicos, drogas, alcoólicos, né, que sabemos, né, seus efeitos maléficos sobre a saúde, né, do corpo, mas também outros comportamentos, né, emocionais e mentais, né, que fazem com que o nosso corpo entre em desequilíbrio, como nós vamos ver, né? Um outro ponto interessante, né, nesse contexto, né, é fazermos também, né, um paralelo, né, com algumas práticas, né, das filosofias e religiões orientais, né, notadamente, né, a meditação, né, que é muito pregada, né, nos seguidores, né, do budismo, né, e que hoje é amplamente estudada, né, cientificamente, né, pelas instituições, né, de saúde, né, com relação aos benefícios que pode trazer para a saúde de uma pessoa, né. Já é notadamente comprovado, né, pela ciência, né, que a prática regular da meditação, né, proporciona uma diminuição da liberação do cortisol, né, que é o hormônio do estresse, né, na corrente sanguínea, o que evidentemente, né, traz enormes benefícios, né, para a pessoa, né, principalmente, né, na vida, né, atual, né, que muitas vezes é uma vida muito estressante, né, com correria, com preocupações mil, né, de trabalho, de trânsito, de segurança, né,
e outras mais, né? Além disso, né, já também é comprovado que a prática regular da meditação, né, estimula a produção de endorfina e serotonina, né, que são dois hormônios, né, que provocam uma sensação de bem-estar duradoura, né? Obviamente influencia, né, nosso estado de humor, né, e outras condições mentais benéficas para o ser humano, né? E se a gente fizer um paralelo, a meditação nada mais é do que um estado de paz mental, né? Onde a nossa mente foca em pensamentos, né, ou imagens que transmitem paz, serenidade, amor, bondade, né? Enfim, bons sentimentos, né, de uma forma geral, né? Se a gente fizer um paralelo, né, a prece, né, mas a prece feita, né, da maneira correta, né, aquela prece feita com intensidade, né, mas com entrega, com coração, né? Não precisa ser uma prece, né? O Espiritismo já nos ensina, né? Que não precisa ser uma prece com palavras sofisticadas, né? Com longos textos, né? A prece que mais tem valor é aquela prece feita no interior, né? De nós mesmos, né? Do fundo do nosso coração, né? Com devoção, né? Com sentimento, né? É, de maneira, né? Que ela chegue, né, até a espiritualidade superior, né? Então essa prece, né, ela pode se semelhar a uma meditação, né? No sentido de que obtém os mesmos resultados, né? Depois de efetuar uma prece, né, feita da maneira correta, né, nos sentimos bem, em paz, serenos, né? Uma tranquilidade, né, invade o nosso coração, né? Então, a gente está vendo que a saúde, né, na verdade, ela tem uma ligação íntima, né, estreita, né, vamos dizer assim, né, ou direta, né, com o estado emocional e mental, e por que não dizer espiritual da pessoa, né? Uma pessoa que está em paz consigo mesmo, com os seus sentimentos, né, mantém a mente tranquila, né? Ela está contribuindo para o estado de saúde física correspondente, né? Hoje, né, voltando, né, a esse tema, né, do que a ciência já admite, né? Hoje a ciência já admite, né, que o corpo físico ele é, na verdade, um reflexo das nossas emoções, crenças e pensamentos, né? E muitas vezes, né, quando algo não vai bem, né, o corpo vai acabar encontrando um meio de sinalizar que tem um problema, né? E aí que surgem as doenças. Existe uma escritora americana muito famosa, né, chamada Louise Hay, né, que escreveu vários livros, né, a respeito, né, de doenças, suas causas emocionais, né? Na verdade, essa escritora, ela voltou, né, para essa temática, né? Exatamente por vivenciar, né, uma situação de doença grave, né? Ela se curou de um câncer, né, que não tinha tratamento na medicina convencional, né? E aí ela percebeu que a atitude mental dela, como que ela trabalhava os seus sentimentos, poderiam mudar o curso daquela doença, né? E ela acabou criando um método, né? Esse método acabou virando livro, né? Um livro muito famoso chamado Você Pode Curar a Sua Vida, né? E desde então ela se dedica, né, a ajudar milhares de pessoas, né, doentes a se curarem, né? A partir da ideia que todas as doenças, né, emocionais acabam provocando uma doença, né, física, né? Resultado daquele desequilíbrio emocional, né? E aí tem uma lista, né, de várias causas emocionais das doenças, né? Algumas que a ciência já tem iniciado estudos, né? Mas evidentemente que não existe ainda uma comprovação completa, né, dessas correspondências, né? Mas a gente vai ver que faz muito sentido, né? E a própria autora cita nas suas obras, né? Como, por exemplo, as alergias, né?
que ela diz que aparece sempre, né, em pessoas, né, que estão nervosas, irritadas, né, com a atitude de outras pessoas, né? Então, o conselho, né, natural que a autora dá, né, para a pessoa que tem alergia, é procurar, né, levar uma vida mais calma, ser mais compreensivo com as pessoas que o rodeiam, né? A anemia, né, a autora cita que está muito relacionada à falta de confiança em si mesmo, né? As doenças respiratórias, né, teria uma relação com pessoas que estão desesperadas, correndo, né, gostam de fazer tudo ao mesmo tempo, né, e acaba se, de alguma maneira, né, se sufocando, né, faltando ar, né, por estar se esvaindo, né, nesse tipo de comportamento mental, né? E assim vai uma lista, né? Nós vamos, né, ser exaustivos aqui, né? Eu vou só me ater numa das que é as principais e talvez relacionadas a hoje a doença assim mais impactante que nós temos, até porque ainda não se tem a cura, né, por completo de todas as suas variantes, né, que é o câncer, né? O câncer, há um tempo atrás, sempre foi sinônimo, né, de sentença de morte, né, uma vez que pouquíssimos cânceres eram tratados, né? Hoje, felizmente, alguns já têm um percentual elevado de tratamento, embora outros ainda são muito é, 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 mortíferos, né? Ainda causam, né, um percentual de mortalidade muito grande, né? E o câncer, né, segundo autores, segundo outros estudos também, ele está associado a ressentimentos profundos, né? O que é um ressentimento profundo, se não uma atitude egoísta, né, com relação a si e aos demais, né? O que seria, né, na verdade, né, um câncer, né, se não, né, o que seriam as células cancerosas se não células egoístas, né, que, 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 que na verdade, né, tem um comportamento diferente das demais células, né, e que causa, né, todo esse problema, né? E aí a gente já tem um paralelo, né, com relação, né, a essa chaga, né, que o próprio Espiritismo, muitos benfeitores colocam assim, que a grande chaga da humanidade é o egoísmo, né? E a gente vai se remeter à pergunta 913, né, do Livro dos Espíritos, né, onde Kardec pergunta aos espíritos benfeitores, né, dentre os vícios, qual que podemos considerar o pior? E a resposta dos espíritos é: temos dito sempre, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que tentem combatê-los, não conseguirão extirpá-los enquanto não atacarem o mal pela raiz, enquanto não tiverem destruído a causa. E aí a gente poderia falar bastante, né, sobre o egoísmo. Na verdade, todos os outros males são derivados do egoísmo, né? O que é o orgulho, né? Senão o egoísmo, né, que se reveste, né, num sentimento, né, de superioridade, né, perante as outras pessoas, né? O que é a ira, né, senão aquele egoísmo que provoca, né, uma reação violenta, né, com relação a outra pessoa por não aceitar determinado comportamento, atitude, ideia, né, da outra pessoa, né? E assim nós vamos ver que qualquer outra é, é, sentimento, né, o comportamento, né, não não correto, né, vamos colocar assim, ele na verdade ele é uma derivação do egoísmo, né? Daí todo esse enfoque, né, que os espíritos superiores dão, né, de se combater o egoísmo, que a causa primária dele é o apego à materialidade, né, o apego à materialidade de uma forma, né, mais ampla, né, vamos dizer assim, né? E aí vamos fazer também algumas citações e outras obras, né, que falam, né, dessa ligação íntima que tem, né, nossos sentimentos, né, é, 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 e os nossos comportamentos, né, deturpados, né, como o egoísmo, o orgulho, a inveja, a soberba, né, e tantos outros, né, e a influência que isso tem na nossa saúde mental, espiritual e física, né?
Na obra Pensamento e Vida, né, do Psicografia de Chico Xavier, através do seu benfeitor Emmanuel, né, no capítulo 15, né, referente à saúde, né, o Emmanuel nos diz, né, a saúde é assim como a posição de uma residência, que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Ou seja, a saúde é o reflexo, né, do nosso comportamento. Mas não é só o nosso comportamento, né, em termos é, das atitudes, né, que todos nós conhecemos, que são benéficas à saúde, ou seja, uma boa alimentação, né, uma boa noite de sono, né, sem, né, abusar, né, de alimentos que não são tão benéficos, né, à saúde, né, também, evidentemente, sem comportamentos, né, de uso de tóxicos, né, tabagismo, alcoolismo, né, a prática regular de exercícios físicos, né? Todos nós sabemos, né, dessas indicações, né, que são amplamente difundidas e aceitas, né, pela comunidade, né, ligada à saúde, né? Mas Emmanuel vai além disso, né? O comportamento saudável não é somente esse tipo, né, de comportamento, né, ligado a essas práticas, né, sadias, né? Mas sim o comportamento também de uma saúde mental e espiritual. Então, manter bons pensamentos, né? É, 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 praticar, né, boas e potencializar os bons, as boas virtudes, né, a virtude da caridade, da fraternidade, né, a virtude da honestidade, da justiça, da benevolência, da indulgência. Então, todas essas virtudes, elas geram ondas, forças, né, dentro do nosso corpo que permite com que a nossa estrutura física reaja da maneira adequada contra qualquer tipo de moléstia, qualquer tipo de situação que possa vir a causar uma doença. Veja, a gente também não pode imaginar que isso faz com que nós derroguemos, né, a lei, né, de causa e efeito, né? Então, em determinada encarnação, né, uma pessoa, né, que por débitos anteriores e várias outras situações tenha que passar por determinadas situações que envolva muitas vezes uma doença, isso vai acontecer. Mas o comportamento da pessoa poderá potencializar ou não determinadas situações, né, de patologias e doenças. Poderá, inclusive, minorar os efeitos de determinadas doenças, né? E daí a importância de sempre se manter em equilíbrio, né, mental, e sempre procurar, né, se afastar dos comportamentos, né, não condizentes, né, com o comportamento cristão, né? Sentimentos de inveja, de ódio, de ira, egoísmo, orgulho e assim por diante. Então, Emmanuel, né, nos coloca, né, nesse livro, né, em outro trecho ele diz que a cólera e o desespero, né, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia, pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então, como que acontece uma doença? Porque o nosso sistema, né, imunológico, né, lá, né, as nossas células, né, responsáveis pela defesa interna do organismo, não têm a potência necessária para nos proteger. E não tem essa potência por quê? Porque nós, através dos nossos sentimentos descontrolados, né, como Emmanuel citou, cólera, desespero, crueldade, intemperança, enfraquecem nossos sistemas de defesa, né? Então, muitas vezes, né,
essas doenças elas acabam, né, encontrando esse campo fértil, né, e é assim que um desequilíbrio, né, emocional, espiritual, se reflete, né, no campo físico, né? Claro que não vamos deixar de manter, né, os hábitos que citamos anteriormente, né? Uma boa alimentação, prática de exercícios físicos, né? Uma boa noite de sono, né? Todas aquelas recomendações, né, que todos nós já sabemos, né? Mas para uma saúde completa é necessário também que haja, né, essa preocupação com os nossos pensamentos, né? Essa preocupação com as nossas atitudes, com os sentimentos, né? E com as virtudes que devemos ter, né? Isso que vai proporcionar, né, esse estado, né, de saúde, né? Uma outra passagem interessante que vale a pena a gente citar, né? Ela é colocada por André Luiz, né? Psicografia de Francisco Xavier, né? No livro Evolução em Dois Mundos, aonde, né? André Luiz faz esse questionamento, né? O seu benfeitor, num determinado momento, né? Onde eles estão vendo os efeitos, né? E como se dá, né? A instalação, por exemplo, de uma doença, né, num organismo, né? E aí, né, André Luiz pergunta, né, se a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais, né? E aí o benfeitor, né, explica, né, da seguinte forma, né? Ele fala, situados os quadros infecciosos, né, pelo qual se responsabiliza a ausência da higiene comum, né? Ou seja, a pessoa não teve, né, as práticas básicas de higiene, né? Então ela se expôs, né? Assim como, né, uma pessoa que não tem o cuidado, né, por exemplo, né, de não tomar uma chuva forte, né? Ela está se expondo a adquirir um resfriado, né? Então, a pessoa que também que não tem a prática de higiene está se expondo a uma série de infecções bacterianas, como todos nós sabemos, né? Então, o Espírito Benfeitor diz, né? Então, situados esses quadros infecciosos, pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição a desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão de determinados campos de ruptura na harmonia celular. Então, olha só o que ele diz, né? Que o abuso das nossas forças, ou seja, quando adulteramos as trocas vitais do cosmo orgânico, quando rendemos ao desequilíbrio, desequilíbrio em todas as situações, né, de quedas morais, né, que nós já sabemos, né, representadas, né, pela fúria, pela ira, pela inveja, pelo orgulho, pelo egoísmo, né, ou quando se estabelece perturbações em prejuízo dos outros, né, isso vai plasmar, né, nos nossos tecidos, né, nas nossas construções orgânicas, né, campos de ruptura, né? E uma vez, né, feito essa disfunção, essa ruptura, né, isso se torna, né, um campo passível, né, de uma invasão microbiana, né? Então, é assim que qualquer doença surge, né? É, Daí a importância, né, de nós mantermos, né, uma vida equilibrada em todos os sentidos, né, equilibrada com relação aos nossos hábitos, né, diários, né, hábitos de alimentar, hábitos, né, de não consumir alcoólicos, tóxicos, né, tabagismo, hábitos saudáveis, né, de exercício físico para exercitar nosso corpo. Nós temos que entender, nosso corpo é uma máquina, né? Nenhuma máquina, né, que fica muito tempo parada, ela consegue funcionar adequadamente, né? Então, nós precisamos praticar, sempre com orientação médica, evidentemente, né? Mas também manter
né, a nossa mente sadia, né, a nossa mente, né, é povoada de bons pensamentos, né, bons sentimentos, né? E como que nós conseguimos isso, né? Praticando as virtudes, né? A virtude da caridade, da bondade, da benevolência, né? A atitude de sempre servir quando seja possível, né? Tudo isso constitui um campo, né, de energia que favorece com que o nosso organismo físico atue da melhor forma possível, né? Emmanuel também nos alerta, né, em outra passagem das suas obras, né, que nós devemos manter o nosso corpo físico ou nos esforçar, fazer de tudo para manter o nosso corpo físico como se fôssemos viver por 100, 200 anos, né? E manter é, é, o nosso lado espiritual, né? O nosso lado mental, né? A nossa atitude perante a espiritualidade, perante a Deus, né? Como se nós fôssemos desencarnar no dia seguinte, né? Ou seja, devemos ter em mente que podemos ser chamados a qualquer momento, né? Então, que nós tenhamos, né, a consciência tranquila, né, em paz, né, de tudo que estamos realizando, né? Agora, com relação ao corpo físico, temos que tomar todos os cuidados, como se fôssemos, né, viver 100, 200 anos, né? Porque o nosso corpo, precisamos do nosso corpo físico para realizar a nossa parte, a nossa tarefa aqui nessa encarnação. Então, essa é a mensagem, né, da palestra de hoje, né, para que olhemos, né, a saúde como algo muito além, né, dos cuidados normais, né, que devemos sempre continuar tendo, né, para manter nossa saúde, né, e olharmos a saúde nessa ótica, né, da sua extensão, né, e a sua ligação com o nosso estado mental e emocional, as nossas atitudes e as nossas virtudes. Tudo isso contribui para uma saúde de uma maneira, né, global. Agradecemos a Jesus, a toda a espiritualidade superior por mais essa oportunidade. Esperamos que todos esses ensinamentos, né, sejam úteis, né, na nossa jornada, no nosso dia a dia, né? Que possamos levar, né, incutir na nossa mente, né, essas ideias e, e essas exortações que nos são passadas pelos espíritos superiores, para que possamos ter uma vida mais repleta, né, de paz, de harmonia e de saúde, nessa concepção, né, da saúde com uma abrangência maior, como vemos hoje. Ficamos por aqui. Um bom dia para todos. Que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações.